Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nas minhas redes digitais. Paulo Roberto Maciel. É só você digitar e vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Então, é um momento especial que eu transmito sempre aqui para vocês. E é uma forma de mostrar que a igreja está viva. A igreja está presente entre nós. Vamos então à liturgia deste dia, que eu transmito de forma antecipada para auxiliar os presidentes de celebrações, grupos de oração, padres, bispos, ministros da palavra. Neste vídeo, a liturgia referente é a sexta-feira, 27 de março de 2026, quinta semana da Quaresma. Nesta sexta-feira, a cor é roxa e no rito temos a missa própria com prefácio da Quaresma. Não tem nenhuma comemoração facultativa. Estamos no ano litúrgico A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus. Primeira leitura do livro do profeta Isaías. Aliás, do profeta Jeremias. Hoje é o profeta Jeremias. Há poucos dias tivemos Isaías. Jeremias capítulo 20, versículos do 10º ao 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o! Denunciemo-lo! Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos exércitos, que prova o homem justo e vê os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. Salmo é os 17 na Vulgata, na Bíblia Vulgata, e 18 na Bíblia de Jerusalém. Este é o refrão. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Os versículos são: segundo ao terceiro A, terceiro B, C ao quarto, quinto ao sexto, sétimo. Refrão, versículo sétimo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ao Senhor invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção. Em vós espero, invocarei o meu Senhor e a ele a glória. E dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram, os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Repitamos: ao Senhor
Eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Vamos ao Evangelho de São João, capítulo 10, versículos do 31 ao 42. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é o amor. Senhor, tuas palavras são Espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa de obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura, se a lei chama deuses as pessoas, às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, a primeira leitura do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos do 10 ao 13, o profeta ressalta que um pobre é perseguido e maltratado, porém sua fé inabalável lhe dá segurança e conforto. Por isso proclama a certeza de que nada o amedrontará. Vamos ao Evangelho que está escrito aqui no livro Liturgia Diária. A fé é o reconhecimento da presença viva de Deus em nossa vida. Ele caminha conosco e propõe que vivamos iluminados pelas suas palavras e obras concretizadas em Jesus Cristo. A fé é a acolhida deste dom de Deus, desta vida nova oferecido por Cristo. O evangelista João mostra que Jesus é incompreendido essencialmente por ser filho de Deus e por suas palavras e obras. Sua origem divina o torna origem e fim de tudo. Aqui no livro Palavra e Vida, temos uma reflexão dizendo o seguinte: o confronto está chegando a níveis elevados. Os judeus agarram pedras para apedrejar Jesus porque ele diz que é filho de Deus. A ruptura com a imagem tradicional de Deus é tão forte que quebra de tal forma o conhecimento que as pessoas têm, como o de uma ameaça para seu mundo. A ideia de um Deus que se aproxima dos homens e nos torna irmãos destrói as classes sociais e ameaça, acima de tudo, os de cima. É melhor matar o mensageiro do que aceitar as suas novas ideias. Esse será o sacrifício que aplaca a Deus e permite à sociedade continuar como sempre foi. No livro Dia a Dia com o Evangelho, temos também mais uma reflexão sobre João, capítulo 10, versículos do 31 ao 42.
Olha, à medida que se aproxima a paixão e morte de Jesus, os adversários parecem mais furiosos. Com pedra nas mãos, anseiam por acabar com ele, como se fosse um malfeitor extremamente perigoso. Jesus, no entanto, de modo sereno, soberano, segue explicando que o Pai o santificou e o enviou ao mundo. Ele realiza as obras que o Pai lhe mandou fazer. Que acreditem, ao menos, nessas obras e compreenderão a íntima união entre ele e o Pai celeste, o Pai eterno. Terreno impenetrável é a coragem. Aliás, terreno impenetrável é o coração dos dirigentes que, mais uma vez, tentam prender Jesus. Afastando-se de Jerusalém, ele volta ao lugar onde iniciou a missão, exatamente onde João costumava batizar. E aí, ao contrário das autoridades, o povo acolhe Jesus e se dispõe a fazer parte do seu rebanho. Vamos aos santos do dia, porque os santos fizeram parte do rebanho e fazem ainda, na comunhão com Deus. Rebanho de Cristo. São João do Egito é santo do dia 27 de março. No século IV, no fim das perseguições aos cristãos em Roma, o imperador Diocleciano tratava com crueldade os cristãos. Constantino, filho de Santa Helena, uma mulher cristã, foi seu sucessor no governo e liberou o culto cristão. São João do Egito nasceu em 305. Ele era de família pobre, trabalhou como carpinteiro até 25 anos de idade, quando deixou tudo e abraçou a vida de eremita, de desprendimento, afastado da sociedade, para viver de oração e meditação. Adotou como seu guia espiritual um eremita bem mais velho. São João viveu 89 anos, ficou conhecido como profeta do Egito. Ele deixou numerosos escritos de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Recebia muitas pessoas no deserto e fundou um mosteiro de estrita clausura, onde se encontrava com outros monges eremitas para louvar a Deus. Depois retiravam-se cada um para seu lugar, em total silêncio e renúncia. Quando São João aprendeu sobre o ministério da solidão, o seu mestre o colocou numa situação de provação, obrigando-o a regar um galho seco diariamente. Um ano depois, o galho brotou. O mesmo aconteceu com Santa Rita de Cássia, cerca de 1000 anos depois, que regou um galho seco até que brotou uma roseira. São Ruperto é santo do dia 27 de março, São Ruperto. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, Salisburgo significa cidade do sal. Seu primeiro bispo e padroeiro principal é representado com um saleiro na mão. É o único santo local festejado nas regiões de língua alemã e na Irlanda, pois foi o modelo para os monges irlandeses. São Ruperto, ou Roberto, descendia dos Rupertinos, importante família que dominava a região do Médio e do Alto Rio Reno. Desta família nasceu também outro Ruperto de Bingen, cuja vida foi escrita por Santa Hildegarda. Os Rupertinos eram parentes dos carolíngios e o centro de suas atividades era em Worms, que São Ruperto recebeu, onde São Ruperto recebeu sua formação de cunho monástico irlandês. No ano 700, com seus mestres, se sentiu impulsionado à pregação e ao testemunho monástico. Depois foi à Baviera. Apoiado pelo conde Teodo da Baviera, fundou perto do lago Waller, a 10 quilômetros de Salisburgo, uma igreja dedicada a São Pedro. O lugar, porém, não pareceu próprio para os fins de Ruperto, que pediu ao conde outro terreno perto do rio Salzach, próximo à antiga cidade romana de Juvavum. O mosteiro que ali construiu, dedicado a São Pedro, é o mais antigo da Áustria e está ligado com o núcleo de Nova Salisburgo. Seu desenvolvimento deveu-se também à colaboração de 12 conterrâneos seus. Desses, Cunialdo e Gislero foram honrados como santos. Perto do mosteiro de São Pedro surgiu um mosteiro feminino confiado à direção da abadesa Erentrude, sobrinha de São Ruperto. São Ruperto, rogai por mim, rogai por nós. Santa Lídia é santa do dia 27 de março.
Olha, de acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, Lídia era uma judia que se converteu ao cristianismo. Foi batizada por São Paulo apóstolo, em Filipos. Comerciante de púrpura, ela era natural de Tiatira, na Ásia. Hoje em dia, o fato de ser comerciante pode não significar muito, mas no século I isso demonstrava que ela era uma mulher muito rica. Entre os anos 50 e 53, o apóstolo São Paulo e seus discípulos Silas, Timóteo e Lucas foram a Filipos como missionários. Esperaram o sábado para irem à procura de judeus que provavelmente se reuniriam para ler a Escritura. Foi quando encontraram Lídia, uma negociante de púrpura, em meio a um grupo de mulheres. Lídia ouviu com tal adoração as palavras de São Paulo que logo usou seus dotes de comerciante, fazendo com que não só ela como seus familiares pedissem o batismo. Logo os apóstolos foram abrigados, melhor dizendo, na própria casa de Lídia. Olha, ela foi hóspede. Ela hospedou esses santos. Eles foram hóspedes dela. E ela abandonou a profissão e foi recolher-se na Proseuca, um lugar de oração, com outras mulheres. Nos Atos dos Apóstolos, lemos o testemunho de São Paulo. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta, a um lugar junto ao rio, onde parecia-nos haver oração. Sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura, da cidade de Tiatira, foi, essa mulher que hoje é santa. Santo do dia 27 de março, São Julião, que foi bispo. Morreu em 690, São Julião do ano 690, lá de Toledo, na Espanha. Santo do dia 27 de março, São Fridolino, abade do século VIII. Santo do dia 27 de março, São Crodegando, foi bispo e morreu em 766. Santo do dia 27 de março, nós temos aqui São Crodegando. Foi bispo, morreu em 766, e depois que o clero da diocese de Metz levasse observância claustral. Olha, não tem muitos dados sobre ele. São Olegário também é santo do dia 27 de março. São Olegário morreu em 1137. Santa Coleta Boilet é santa do dia 27 de março. Ela morreu em 1447. Esses santos nós pedimos que roguem por nós.